Fala, adoradores de velharia. Aqui estou eu gravando doente para responder vossos questionamentos mais profundos. Mas na realidade, vou pegar apenas 2 comentários como desculpa para falar sobre um tema que quero falar. Por isso, desta vez não vai ter o Miguel Falabella jogando as cartinhas pro alto. O Lucas aqui com fotinho do Curapica questionou: como alguém pode gostar de anime pra ser nosso ao mesmo tempo? Apesar do comentário soar como um deboche incrédulo, ele diz que perguntou de boa mesmo, por achar algo bem comum de se ver por aí. O comentário foi uma postagem lá na aba comunidade, quando eu compartilhei o vídeo em que o João Canabrava, o sensacional personagem manguaceiro do Tom Cavalcante que fez muito sucesso na escolinha do professor Raimundo, havia feito uma participação especial na Praça é Nossa em 2014. Coisa que me deixou um tanto surpreso. Primeiro, por não saber que tal participação havia ocorrido. Segundo, pelo Canabrava estar usando o figurino do Saideira, que é outro personagem dessa leva mais atual da praça. E também o texto do Tom fazendo piadas que referenciam os bastidores do início da praça. E o mais curioso foi o final, quando o Carlos Albert interrompe o texto do Canabrava, fazendo o Tom sair do personagem para ter uma conversa com ele, chegando a afirmar com convicção que os dois ainda teriam um programa juntos no SBT. E como sabemos, isso nunca aconteceu, né? 2025, agora com a morte do Silvio Santos, as mudanças dentro do SBT, tempos que é cada vez mais complicado se fazer humor. Tom Cavalcante, que pra mim é um dos gênios do humor nacional que ainda estão vivos, está lá na Record apresentando o programa de quiz. Convenhamos, complicado a perspectiva dele ter alguma liberdade pra fazer humor na Record, uma emissora evangélica. Enfim, sobre o questionamento, não deveria ser nada demais alguém curtir a Praça é Nossa e anime ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra. Esse é o problema desse mundo doentio da internet. As pessoas cada vez mais bitoladas, os algoritmos prendendo cada vez mais as pessoas dentro de uma bolha, só consomem um tipo de conteúdo, só têm acesso a determinado tipos de assunto, só trocam ideias com pessoas de dentro dessa mesma bolha e assim acabam se tornando um bando de alienado. Então até por isso eu tento aqui no canal remar contra essa maré. Não me limito a falar só de anime, por exemplo. Tento expandir para falar sobre tokusatsu, games, quadrinhos, às vezes história da televisão brasileira, ou até novela mexicana. Claro que isso envolve minha satisfação pessoal também, não quero ficar só falando sempre da mesma coisa, até porque acho que muita coisa acaba se conectando. Mas mais do que isso, não quero colaborar com a tendência bitolada da internet. Por exemplo, teve aquele vídeo sobre programas infantis que botam a TV Globinho pra mamar. Claro que foi também para rebater o discurso de uma turminha que acha que esse foi o ápice da programação infanto-juvenil do Brasil. E como se fosse pioneira de alguma forma em exibir animes. Ai, eu sou raiz, eu vi anime na TV Bobinho. Mas além disso, foi uma desculpa para fazer uma viagem no tempo pela televisão brasileira e correlacionando isso a animes, um assunto mais recorrente por aqui. Também fiz um vídeo rebatendo aquela asneira dita por jovem. Ai, a época da manchete foi superestimada. E falei da importância e legado da emissora na história da comunicação nacional. Também teve aquele vídeo em que falei sobre esse delírio coletivo de dizerem que tem medo da vinheta do Supercine, onde acabei filosofando sobre o assunto, compartilhando experiências da infância e, claro, novamente relembrando um pouco da história televisiva. Mas sempre que abordo tais assuntos, aparece um bobão falando bosta. Ai, televisão brasileira é um lixo. Ai, televisão não serve pra nada. E claro que isso só pode ser merda dita por quem? Por jovem. Primeiro, o cara não consegue sossegar o brioco dele e ver alguém trocando ideia sobre um assunto que não seja de seu interesse. Ele tem que aparecer lá com toda a sua pedância, como se estivesse por cima da carne podre, como se fosse super iluminado por não gostar dessa coisa de povão. Ou como Afrescalhado gosta de dizer, coisa de norme. Imagina se eu tivesse que entrar no meio de qualquer rodinha virtual com pessoas falando sobre Naruto, Ben 10, GTA, só pra falar que não gosto, como se o fato de eu não gostar seja a prova definitiva que tudo isso seja uma bosta. E que quem gosta é idiota. O que parece é que o Enzo quer dar pitaco sobre o que eu devo ou não falar no meu canal. O Pivete acha que é meu patrão por assistir meus vídeos.
Mas tanto tempo assistindo esse canal, já deveria ter notado que tô cagando em agradar os outros. Em fazer média, eu vou fazer aquilo que tenho vontade, independente se dá ou não visualização. Óbvio que ninguém é obrigado a gostar de nada, eu mesmo critico muitas coisas nos meus vídeos, mas aqui é meu espaço. Não vou entrar na conversa dos outros querendo encher o saco. E claro que a opinião do juvenil não passa de achismo tirado do fundo do bumbum. Está opinando sobre o que não conhece, sobre o que não viveu. Mais um desses que acha que o mundo começou nos anos 2000. Quando ele nasceu, a televisão já era essa coisa decadente e decrépita. Eu mesmo, há bem mais de 10 anos, quase não assisto televisão, a não ser para ver futebol. Aliás, outro assunto que sempre aparece cabaço com papo elitista, que se acha superior por não gostar. Mas a realidade é que a televisão brasileira já foi criativa, inventiva, tempos que existiram os verdadeiros gênios da programação televisiva, gênios da comunicação, até mesmo gênios da publicidade. Tempos em que não era difícil achar algo minimamente interessante passando na TV, enquanto a partir dos anos 2000 era difícil achar algo que prestasse rodando os canais pela TV aberta. A publicidade brasileira era constantemente premiada, comerciais não eram sinônimos de passar raiva. Tinha várias campanhas publicitárias divertidas, que até acabavam virando meme, comerciais que gostávamos de ver. Os programas considerados tops hoje da TV aberta são nitidamente inferiores aos programas considerados de segunda linha de décadas atrás. Pelo que sei, ele curte animes antigos, uns tokusatsu e tal, mas a sua fala é tão anacrônica quanto aquele jovem idiota que diz que antigamente não sabiam fazer boas histórias. Que agora, aquele anime dos anos 80 é inassistível. Reduzir a importância da televisão é tão imbecil quanto menosprezar o legado do rádio e da mídia impressa. E no mínimo é totalmente hipócrita ter um tamanho desdém pela televisão, gostando de vários animes, tokusatsu, cuja maioria deles foram frutos televisivos, produzidos sob medidas para essa mídia. O mais hipócrita ainda é ridicularizar a história da televisão, enquanto age como se a internet fosse o suprassumo. Óbvio que eu não vou fingir que a internet não é útil pra tanta coisa, ou fingir que sinto falta de ter menos acesso à informação. Mas lembro que um dia ele tinha sido ido por uma crítica que fiz em vídeo, sobre pessoas cuja vida gira em torno de ostentar status em redes sociais. De pessoas que vivem cronicamente online. Pessoas que desaprenderam a viver no mundo real e vivem no mundinho da internet. Aí ele se doeu e veio. Ai, deixa as pessoas viverem no mundo da internet. Não tem nada de bom no mundo real. Meu irmão, só de alguém falar uma bosta dessas e não achar isso extremamente doentio, já é preocupante. Eu falei pra ele que encontrar amigos presencialmente pra jogar um videogame, ou jogar um futiba, jogar uma sinuquinha, ir pra uma pizzaria, ou simplesmente sentar na calçada pra jogar conversa fora é infinitamente melhor do que viver no mundinho do Discord. Assim como passear no parque com cremosa, ou ir no cinema que seja. Jogar um dominó com familiares, ir pra praia e ficar na água até o peru enrugar. Ou às vezes simplesmente sentar e contemplar o mar, ou uma bela paisagem qualquer, é melhor do que aguentar todo esse esgoto, polarização política, historinhas fabricadas e polêmicas vazias que só existem no mundinho de plástico da internet. E ele disse que ainda assim acha a internet muito mais interessante que tudo isso. Tudo o que me resta é sentir pena e torcer que um dia amadureça e que os danos psicológicos não cheguem a ser irreversíveis. Óbvio que excesso de qualquer coisa traz malefícios, assim como ser exposto excessivamente à televisão, videogames, e ficar só nisso traz consequências negativas. Mas é surreal a quantidade e a velocidade de problemas psicológicos que a internet vem trazendo às pessoas. Basicamente se tornou cada vez mais difícil separar o mundo virtual do mundo real. Tem toda a problemática dos algoritmos que citei anteriormente, as pessoas ficam presas em suas bolhas, só consumindo o mesmo tipo de conteúdo, tendo acesso ao mesmo tipo de opiniões, só interagindo com pessoas de dentro dessa mesma bolha, dificultando assim para que se desperte novos interesses, tenha acesso a novos tipos de saberes, que troquem experiências com pessoas com interesses distintos, se tornando cada vez mais limitados e alienados. Eu não sou lá muito sociável, mas puta que pariu. Quanta gente agora sequer tem um mínimo de noção de socialização. Todo o ciclo social é online. Não conseguem trocar ideia com ninguém no mundo real, conversar com uma garota. Daí vem aumentando essa doença de jovens que dizem sequer ter interesse em relacionamento amoroso. Claro, seus cérebros e capacidades de socialização foram completamente atrofiados pela internet.
Sem falar na toda espécie de noias virtuais que só querem consumir o máximo de conteúdo em menor tempo possível, sem capacidade de contemplar e absorver de fato aquilo que está consumindo. Assistem vídeo no YouTube acelerado, dizem que conhecem determinada obra literária ou mangá por vídeo na internet, que conhecem determinada série por trechos virais de TikTok. Não conseguem mais ouvir uma música inteira sequer. Músicas também se resumiram a trechos virais. E esse modelo de negócio atual em que é preciso que tenha uma nova hypezinha forçada a todo momento, onde o que importa é a hype pela hype, qualidade final fica em último plano. As pessoas se saturam com anúncios, trailers, vídeos de teorias. Quando o jogo, ou filme, ou sei lá, finalmente sai, a superexposição foi tanta que o impacto da obra acaba sendo bem menor. Isso se já não tiver enjoado antes até. Tudo feito para ser descartável, criou-se uma comunidade que se importa mais em forçar a autoridade fazendo listinha falsa de tudo que assistiu, leu e jogou, do que de fato apreciar uma obra artística por gostar, simplesmente porque aquilo alimenta sua alma. E toda essa ânsia por hype constante, dopamina, informação rápida, por mais mentirosa que seja, gera um monte de gente dodóizinha que não sabe mais viver no mundo real, já que a realidade não acompanha a mesma velocidade e imediatismo da internet. Antigamente eu usava a internet como escapismo, sim, e até me arrependo de ter desperdiçado tanto tempo da minha vida com redes sociais, chats, por mais que tenha pessoas que adoram conversar e só consigo fazer isso online. Mas hoje uso o mundo real para fugir dessa aberração doentia que a internet se tornou. É no mínimo hipócrita um jovem ridicularizar o apreço que temos pela história da televisão, sendo que acho o máximo ficar com a cara de peixe morto zumbificado olhando para a tela de um celular. Como eu disse, tudo que ele conhece é a televisão pós-anos 2000. Aquela coisa super pragmática, programas extremamente padronizados, sendo boa parte deles uma imitação barata um do outro. Quando chegaram em uma zona de conforto tão grande que sentiram que não precisavam mais se esforçar. Então chegou a internet, e o YouTube em teoria seria um local que mesmo de forma amadora, traria espaço para conteúdo inventivo, com uma liberdade criativa na qual jamais teria espaço na televisão. Mas o tempo provou o contrário. Enquanto reclamávamos da má qualidade dos programas televisivos, onde só importava audiência e anunciantes, o YouTube se tornou uma versão pobre da TV. Um monte de youtuber que não passa de apresentador de quinta categoria, que não conhecem de fato o assunto que estão abordando. Apenas leem um roteiro escrito por terceiros. E roteiros esses, por sua vez, escritos por roteiristas que apenas chupiam de material vindo dos States. Daí esse mar de historinhas fabricadas, com textos importados dos Estados Unidos, como se fosse uma realidade global. Milhares de canais que só adotam formatos fabricados, que usam técnicas engessadas de retenção, que se moldam para agradar marcas e patrocinadores. E claro, tem os famosos parasitas de algoritmo, que todo conteúdo abordado é fruto de pesquisas de temas que estão em alta. E isso tudo dentro de uma plataforma que sequer pode falar palavras como morte ou abordar assuntos mais densos. Claro que a internet é um verdadeiro oceano de conteúdo, então sempre vai ter algo que vale a pena se dar uma garimpada. Mas no geral, a televisão brasileira dos anos 60 aos meados dos 90 bota pra mamar todo esse esgoto digital. E agora então, com a tal da IA, roteiros inteiros escritos por inteligência artificial, textos inteiros de blogs gerados automaticamente, vídeos falsos a rodo, se criou canais inteiros com texto, narração e vídeos gerados por IA. E nem preciso dizer que é algo horroroso, sem alma, que não traz conexão nenhuma, gerando assim o que chamam de internet morta, no qual pesquisadores já dizem ser alarmante a quantidade de conteúdos sintéticos na internet. Seja imagens, vídeos, textos ou até mensagens. É difícil mensurar, mas alguns até dizem que hoje mais de 50% do que se tem na internet é conteúdo artificial. Então até o mínimo de conexão humana e o que restava de real está sendo varrido das redes. E então não, a internet não é só maravilha, e muito menos é superior à televisão. A televisão está morrendo também por sua própria incompetência, por não ter tentado se manter interessante e criativa. E voltando sobre o questionamento sobre a Praça é Nossa, foi um programa que acabou sofrendo uma desmoralização com o passar do tempo. Lembro que o Pânico na TV começou a colocar a música de abertura da praça quando acontecia uma piada sem graça. Mas né, quem é a porra do Pânico na fila do pão pra criticar o humor de alguém? Mesmo na época quando isso era febre, considerava um programa patético e idiotizante.
Não aguentava mais ouvir trouxa se achando engraçadão por falar Ronaldo, vá. Cadê o chinelo? E na internet, sempre quando rolava alguma piada um tanto duvidosa, sempre surgia os memes do Praçódia, colocavam Carlos Alberto dizendo, tá contratado. O Carlos Alberto passou a ser visto como um velho bobão que ficava rachando o bico de piada sem graça. Mas imagina levar em consideração a opinião de jovens sobre humor, que acha muita graça em YouTube pop e memes de internet. Até lá na disputa de humoristas no The Noite, um desses maluquinhos de stand-up quis zoar o Ceará por ele ter se tornado conhecido pela Praça é Nossa. Mas sinceramente, infinitamente antes ser humorista da praça do que stand-upero. Claro que a Praça é um programa decadente já há décadas. Eu parei de assistir rigorosamente lá na virada dos anos 2000. Conforme o tempo foi passando, fui assistindo cada vez menos, até sentir essa sensação que realmente o programa era sem graça. Claro que sempre tem um ou outro humorista que ainda acho graça e tal, mas obviamente que a coisa decaiu e perdeu a essência. No entanto, é bem injusto hoje tratarem a Praça como um programa sem importância, como algo sem valor. A Praça é Nossa é o programa televisivo mais antigo da TV brasileira que ainda está nativa. E isso não é à toa. A história da praça está intrinsecamente ligada com toda a história da televisão e rádio nacional, assim como algumas das maiores figuras de tais mídias. Mas, a praça provavelmente sempre foi ruim. Você gostava na época porque era o que tinha, mas envelheceu muito mal. Sempre tem que ter algum imbecil afrescalhado pra mandar argumentos patéticos como esse. Recentemente peguei pra assistir programas inteiros da Praça é Nossa de 1987 e me diverti bagarai. Afinal, como eu disse, teve os tempos dos gênios da televisão, gênios da publicidade e, claro, gênios do humor. Com o tempo, grandes diretores, roteiristas, humoristas vão saindo de cena, se aposentando ou mesmo falecendo. E talentos como esses não são facilmente substituíveis. Aí surgem novos produtores, diretores, que resolvem mudar as diretrizes da emissora. Além da mudança de paradigma que vai ocorrendo com o passar do tempo. Infelizmente, esse humor de personagem foi perdendo a força até chegar nos tempos de hoje, né? Que o humor respira por aparelhos. Carlos Alberto já conta que passou por dificuldades para encontrar novos humoristas para substituir aqueles que se foram, e que atualmente procura no meio do stand-up para ver algum que acha que possa funcionar na praça. O que já diz muita coisa, né? Mas para tentar falar resumidamente sobre a história da Praça é Nossa, preciso separar o programa e a trajetória de Carlos Alberto. O Carlos Alberto iniciou sua carreira no humor no mesmo ano que Godzilla destruiu seu primeiro prédio. Lá em 1954, ele escrevia quadros humorísticos para o programa de seu pai, Manuel de Nóbrega, na Rádio Nacional em São Paulo. Em 56, na TV Paulista, que era uma emissora da Globo em São Paulo, ele passou a trabalhar como redator do programa Zilomag Show, e atuando ao lado de nada mais nada menos que Ronald Golias, um dos maiores humoristas do país. E posteriormente chegou a atuar ao lado de seu pai na Praça da Alegria. Em 1967, passou a escrever A Família Trapo da Record, ao lado de Jô Soares, outro gênio do humor e da televisão brasileira. Um dos programas humorísticos mais influentes da TV, que também contava com Ronald Golias no elenco. Pô, não pode. Ele é bom goleiro, né? Hã? Ele é bom goleiro, por isso que pegou. Filhote. Eu vou te ensinar como é que é o negócio. A paradinha. Você vai bater um pênalti. Você tem que fazer isso aqui, ó. Sim, isso no tempo em que a Record era uma emissora prestigiada, bem antes de ser comprada pela Igreja Universal. Já nos anos 70, foi para a TV Tupi, a primeira emissora de TV do país, onde foi redator de um programa aí pouco conhecido chamado Os Trapalhões. Programa que teve enorme apelo popular, que acabou indo para a Globo em 1977. Um dia, quem sabe, eu detalho mais a história dos Trapalhões e personalidades envolvidas. E Carlos Alberto continuou escrevendo, dirigindo e atuando nos Trapalhões de 1977 a 1987. Nos podcasts, Carlos Alberto retrata um certo desconforto nos bastidores de Trapalhões. Ele chega a pedir para ser transferido para ser redator do Vivo Gordo, outro humorístico sensacional de Jô Soares, com quem ele havia trabalhado antes nos tempos de Família Trapo. Mas o pedido é negado.
E agora vamos começar a falar da Praça é Nossa. Acho que a praça é sensacional por sua simplicidade e premissa que trazia uma identificação com o público. Era sobre um senhor sentado no banco de uma praça qualquer, lendo seu jornalzinho, enquanto acaba interagindo com figuras peculiares que frequentam essa praça. Talvez retrato de algo que os jovens não reconheçam, tempo onde a mídia impressa tinha muito mais relevância. Que me recordo dos senhores que liam religiosamente seu jornalzinho do dia, ou o ritual de passar cedo na banca para pegar o jornal do dia antes de ir pro trabalho, ou até as assinaturas. Na infância eu gostava de ler as tirinhas de humor. Tinha aqueles que iam direto pra sessão de esportes. Lembro que tinha um senhor que era meu vizinho, e ele era palmeirense, então sempre rolava aquelas provocações na zoeira, e toda vez que o Corinthians era campeão de algum torneio, ele me dava a página do jornal com a foto do título. Hoje acho que jovem não vai pra uma praça trocar ideia com alguém, ou sentar no banco pra ler alguma coisa ou comer um lanche, presenciar os velhos jogando dama, mas esse cenário nos trazia familiaridade. E o pai de Carlos Alberto, o Manuel da Nóbrega, teve essa ideia exatamente ao presenciar em uma praça de Buenos Aires um senhor que passava horas lendo seu jornal e interagindo com algumas pessoas que por lá passavam. E assim, em 1956, estreou a Praça da Alegria na TV Paulista. É difícil encontrar programas inteiros, já que era do tempo que muita coisa na TV era feita ao vivo. Sem falar que muito acervo televisivo se perdeu com o tempo, e por várias razões, desde incêndios, alagamento e por aí vai. O programa passou 14 anos no ar, chegando também a ser exibida pela TV Rio e pela Record. Após o falecimento de Manuel de Nóbrega em 1976, a Globo, em homenagem, decide retomar a atração, dessa vez apresentado por Luiz Carlos Miele. Carlos Alberto diz ter se sentido muito frustrado por a Globo não ter permitido que ele assumisse o banco da praça. E segundo o próprio, o tal padrão Globo de qualidade acabava meio que atrapalhando o programa, cuja essência era a simplicidade. E que, ironicamente, essa simplicidade, com o passar dos anos, acabou se perdendo. E não é raro nos últimos anos você ver quadros que, ao menos na minha opinião, funcionariam até melhor em sketches e em outro tipo de programa humorístico. Mas enfim. Lá em 1987, o programa se transferiu para a Band, na época chamada de Bandeirantes, com o nome Praça Brasil. Desta vez sim apresentado pelo Carlos Alberto, após ter saído da redação dos Trapalhões. Mas segundo o próprio comenta em podcasts, aquele cenário lhe dava nervoso. E de fato era um tanto caótico. O cenário que antes tentava emular uma relaxante praça, deu lugar para um banco em meio a um cenário que imita uma rua movimentada de São Paulo, cercada por asfaltos, prédios e obras. Ele gravou apenas 4 episódios, já que no mesmo ano de 87, Silvio Santos conseguiu convencer Carlos Alberto a ir pro SBT, que ainda era chamado de TVS. E assim nasceu a Praça é Nossa. Curioso pensar que a famosa canção A Praça, de Ronivon, de 1967, que era uma música até melancólica, se tornou sinônimo de alegria, com sua melodia sendo usada primeiramente na Praça da Alegria e sendo eternizado como tema da Praça é Nossa. A mesma praça, o mesmo banco. Nem preciso falar dos diversos humoristas que passaram pelo banco desde os tempos da Praça da Alegria. Personagens que foram eternizados, artistas que fizeram diversos personagens e que passaram por diversas eras diferentes da praça. Como o Moacir Franco, uma galera dos Trapalhões como o Didi e Dedé também participaram da Praça da Alegria. A icônica Velha Surda, que geralmente interagia mais com Apolônio, mas na fase do SBT passou a constranger convidados especiais. Eu nem vou insistir. Ah, é travesti! Ronald Golias, que provavelmente é o humorista que conquistou mais gerações. Adorado por quem o acompanhava nos anos 50 e 60, também muito querido pela geração 80 e 90, a qual faço parte, e também via a criançada dos anos 2000 curtir ele. O Simplício, que fazia o garoto Rosauro e o Homem de Itu, que se gabava por tudo em Itu ser maior. Ferroviário Atlético Ituano, campeão da chave do primeiro turno e vai pra primeira divisão, tá bom? Jô Soares, que fazia um alemão que estava aprendendo português, mas os brasileiros sacanageiros ensinavam tudo errado pra ele. E quando o Jô foi pro SBT, ele chegou a ter uma participação especial reprisando esse papel. Hoje, mas é aquela coisa que a gente põe roupa dentro, põe muita roupa dentro. Sacanagem. E ouvir a família dizer,
Começa a fazer sacanagem que nós vamos botar o... Louco, sua mulher não faz sacanagem, não? Catifunda e seu charuto, Rogério Cardoso, que é mais conhecido como seu Flor de A Grande Família para quem é mais da geração anos 2000. Um mendigo milionário conhecido por seu jargão, caro colega. Um mendigo dotado de boa retórica e que com seu linguajar polido contava suas histórias mirabolantes de viagens à Europa e toda a sua influência dentro da classe política, aulas que ministrou em universidades. Na fase oitentista da praça, ele acabava passando como louco contando tais absurdos, mas tinha momentos em que de fato apareciam tais personalidades que o veneravam e o tratavam como mestre, deixando o Carlos Alberto completamente incrédulo ao ver que tudo o que ele dizia era verdade. Personagem interpretado por Borges de Barros, que também foi um dublador respeitado. Dublou personagens como o Mou dos Três Patetas, Zeca Urubu de Pica-Pau, Papai Noel do Estranho Mundo de Jack, o Pilaf na primeira dublagem de Dragon Ball e muitos outros. Eu tenho umas fábricas lá na Zona Norte, né? Os meus operários reclamam que aquela passagem no Anhangabaú está demorando muito de arrumar. Olha, contratos que dependia de dinheiro da Caixa Econômica Federal, É. do banco, aquele banco que você tem altos negócios, Ah, sei, sim. Banco Mundial. Mas agora o dinheiro que eu te emprestei. É lógico. Diversos personagens de Arnaud Rodrigues, o Guarda Juju, o Homem da Lei e um tanto açucarado. Salve o tricolor paulista. Canarinho. Muitos desses artistas iam e voltavam, fazendo parte de várias épocas diferentes da história da praça. Além desses que citei, alguns que me marcaram a infância no fim dos anos 80 e até meados dos 90, a Vá Mércia, a fofoqueira da praça que fica na janela fofocando e fazendo comentários maldosos, algumas vezes até com convidados especiais. Eu não posso. Por que você não pode, nega? Você tem medo de gastar? Não. O comediante Tutuca, que você dá risada só olhando pra cara dele, fazendo o chefinho em um quadro em que ele interagia com seu puxa-saco, que tentava de todas as formas ganhar prestígio com seu chefe e mostrar o quanto Dona Dadá é incompetente. Mas esta sempre acaba se dando bem e caindo nas graças do chefinho, por motivos óbvios. 2h15, ela já se pirulitou faz tempo, né? Dona Dada, explica. Respeito é bom e eu gosto. Isso. A gente respeita as regras rígidas da disciplina, então a vaca vai pro brejo. Deve ter aí uma explicação ótima e bem convincente pra dar, não tem? Tenho. Qual é? Ui, 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 ui. Tadinha, Como tadinho? O dublador e comediante Jorge Santa Cruz, conhecido por dublar o Dino da família Dinossauro, Sr. Omar de Todo Mundo Odeia o Chris, Hagrid de Harry Potter, participava do quadro Jojoca e Pepe, dois amigos que sempre tentavam chavecar alguma dupla de garotas que aparecia na praça ou simplesmente ter alguma interação social com duas pessoas qualquer. O Pepe é o cara confiante em sua lábia, enquanto o Jojoca claramente não tem jeito pra falar com as mulheres ou mesmo em socializar, quase como um jovem discordeiro, só que divertido, né? Por isso Pepe dizia, é só repetir o que eu falo. E o que é isso aqui? Um museu, com certeza. Poxa, olha, tem uma delegacia em cada região da cidade. Claro, toda a zona tem a sua. Sabe de onde eu vim? Um museu, com certeza. O senhor tá me chamando de velha? Fique sabendo que eu já fui Miss. Claro, toda a zona tem a sua. Na verdade, era um papel que ele já fazia bem antes, formando dupla com Lúcio Mauro. Sim, o pai do Tuco. Já mais meado dos anos 90 veio João Plenário, o deputado corrupto que mal esconde seu descaso com o povo, e a icônica Vera Verão. E nas levas mais recentes, pós anos 2000, teve figuras como Tiririca, a Turma do Café com Bobagem, o Porpetone, a Nina, Paulinho Gogó. Então, sobre resumirem o Carlos Alberto como o velho bobão que fica rindo de piada sem graça, lembre-se que foi redator ao lado de Jô Soares da família Trapo, um dos humorísticos mais influentes de sua época, foi um dos principais roteiristas no auge dos Trapalhões, além de escrever por décadas na praça. E nem quero fazer juízo de valor de como ele é como pessoa, mas sim falar de seu legado na televisão. Na praça, Carlos Alberto assume o papel de escada de todos os humoristas que com ele interagem no programa. Escada é como chamam o personagem que dá a deixa pra fazerem a piada, geralmente o que acaba sendo sacaneado. Por exemplo, muitas vezes o Seu Madruga assume o papel de escada do Chaves.
Já em outro momento, o seu Barriga se torna o Escada do seu Madruga. No entanto, o Carlos Alberto costuma fazer o papel integral de Escada para todos os humoristas da atração, assim como o Chico Anísio fazia na escolinha do professor Raimundo, o que significa que ele tinha que saber a fala de todos os personagens. Atualmente, ele diz que começou a gravar o programa, deixando os humoristas irem com os próprios textos, sem ele saber o que iria acontecer, o que também não é fácil, já que ele não pode acabar falando alguma coisa que atrapalhe o andamento da piada. Além de ser redator, diretor e apresentador, que é a escada de todos os humoristas, ainda ele meio que coordena a edição do programa. Então a Praça é Nossa merece nosso respeito. É o programa mais antigo da televisão brasileira, que continua até hoje na ativa. Sua rica história se entrelaça com algumas das maiores emissoras, como a TV Tupi, Record, Globo, Bandeirantes e SBT. Sua trajetória se conecta com os Trapalhões, Jô Soares, Chico Anísio, além de dezenas de humoristas que marcaram a TV brasileira. E não só a TV, como é possível dizer que a praça se conecta com outras mídias, já que teve muitos envolvidos que também fizeram parte da história do rádio, humoristas que obviamente fizeram sucesso nos palcos, no cinema e na dublagem. E tem até o Proibidão da Praça, que é uma versão teatral do programa, só que com piadas que são consideradas muito pesadas para passar na televisão. Agora, depois de toda essa palestrinha aí, que acreditem, tinha muito mais a ser falado. Tem essa pergunta do Bibi que se encaixa perfeitamente a esse tema. Bancho, se você tivesse muito dinheiro para fazer um canal de TV, como ele seria? Então, cara, obviamente eu iria querer fazer algo que em teoria não funciona nos dias de hoje, né? Algo mais focado no que eu gosto em vez de priorizar a visão mercadológica. O que dizem funcionar atualmente. Meio que já faço isso no canal, né? Como estamos no campo do supositório, digo, suposições, eu iria querer fazer algo bem viável ou até impossível de se reproduzir atualmente. Eu iria querer montar uma típica emissora de canal aberta com programação variada, o que engloba programação infantil, novela, programas esportivos, humorísticos, sessões de filme, exibição de sitcom e etc. Uma identidade visual que vai completamente na contramão desse design moderno, opaco e minimalista. Tentaria voltar com aquelas vinhetas mais chamativas, tentaria trazer o Craque Neto e sua turma para apresentar programa esportivo, tentaria trazer o Tom Cavalcante para ele voltar a fazer humor. Eu sei que infelizmente hoje tem poucos humoristas que fazem essa comédia de personagens, mas tentaria resgatar esse humor mais popular, estilo Vivo Gordo, os programas do Chico Anísio e a própria praça, além de também abrir espaço para um humor mais ácido e sem noção ao estilo TV Pirata e Hermes e Renato. Teria programas infantis mais elaborados, não é porque é para criança que qualquer porcaria serve. Tentaria colocar na grade exibição de diversos desenhos de várias épocas, assim como tokusatsus antigos e atuais, animes também de diversos períodos e temáticas, alguns doraminha, sessão de filme com várias propostas, exibir filmes de várias nacionalidades, exibir os filmes de Kung Fu, clássicos de Hollywood, talvez retornar com o cine trash da vida. Fazer um programa que aborde cultura pop, mas fugindo desse formatinho fabricado geek que forçam sempre a mesma estética, linguagem abobada e sempre os mesmos temas e opiniões pré-estabelecidas. Também um programa que a cada episódio aborde um tema relacionado à história da televisão brasileira, rádio e afins. Gostaria de reviver o tradicional talk show. E não falo sobre colocar algum humorista para fazer esses programas de entrevistas todo memeiro, onde forçam piadinha e trollagem. Fala aquela coisa que traga aquela sensação de relaxamento pro fim de madrugada, toca um jazzinho, aquela estética boêmia que remete à noite urbana. Com um apresentador que seja engraçado, que faça monólogos, conte piadas, faça comentários afiados nas entrevistas, mas que também seja um intelectual com bagagem cultural suficiente para conduzir a conversa, e não simplesmente ficar todo momento mudando o foco para fazer alguma graça. Mas infelizmente não conheço ninguém da mídia atual que possa assumir tal posto, e fazer isso tão bem quanto o Jô Soares fazia. Mas é isso, simplesmente tais gênios não são substituíveis. E agora falando mais da parte prática, obviamente não dá para ignorar a internet, que teria um papel importante na publicidade, além de canal no YouTube com trechos virais, com determinadas atrações, e possivelmente uma plataforma de stream, mas não para fazer essa palhaçada como a maioria fazem. Talvez um aplicativo gratuito que serviria para disponibilizar o acervo da emissora, e dar a possibilidade de assistir os programas quando quiserem, sem ter que esperar o horário específico para isso.
Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então essa foi minha palestrinha sobre a Praça é Nossa e televisão brasileira de hoje. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Mas agora, se for realmente um apreciador de conteúdo marginal, você pode se juntar à gangue e espalhar o caos dentro desse site xexelento, se tornando um membro do canal, ou simplesmente colaborando com a Coquinha pelo QR Code. Por hoje é só, mas quinta-feira estaremos de volta, eu aqui no meu velho e querido banco, vocês em todo o Brasil. Por quê?